Há quem diga que o primeiro amor é apenas para uma fase da vida cristã e que depois isso se esvai e que temos que caminhar na seca. Mas a pergunta é: o que a Bíblia fala sobre isso? É sobre isso que queremos responder neste breve vídeo. Então, fique conosco para saber o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Bom, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal. Os relacionamentos amorosos, geralmente, eles começam com uma paixão muito fervorosa, mas com o andar do tempo aquilo vai se esvaindo. Mas nós aprendemos que para que os relacionamentos se mantenham, os dois precisam fazer um esforço para reacender constantemente a chama do seu amor, para que eles possam voltar a sentir um pelo outro paixão, admiração e todo aquele carinho. E isso tem que ser intencionalmente criado pelos dois. De igual modo, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo traz uma abordagem muito séria a respeito do primeiro amor no livro de Apocalipse, trazendo, de certa forma, até uma ameaça. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, ele mostra que a igreja de Éfeso tinha muita coisa boa, tinha excelentes coisas, perseverava em Cristo. Jesus começa elogiando a igreja, mas ele depois vai falar que ele perdeu o primeiro amor e que ele precisava, a igreja de Éfeso precisava se arrepender, mostrando assim que a perca do primeiro amor, de certa forma, é considerada um pecado diante de Deus. Por quê? Porque nós só nos arrependemos daquilo que não é correto, daquilo que é pecado diante de Deus. Porque o arrependimento aqui não se trata necessariamente do sentimento, não se trata da questão de culpa, não. Trata-se de uma mudança consciente de atitude a partir do momento em que você percebe que você está num caminho errado. Arrependimento aqui mostra-nos uma análise consciente daquilo que você tem, da situação em que você está e uma decisão clara de mudar a realidade em que você se encontra. E o Senhor Jesus Cristo diz que é preciso que se lembre de onde caiu. O que significa lembrar de onde caiu? Significa, de certa forma, entender de forma consciente, refletir sobre o fato de que você estava num lugar e que você caiu daquele lugar. Lembrar de onde caiu significa lembrar onde é que as coisas começaram, como é que as coisas começaram, como é que você começou a perder a paixão por Jesus, como é que as coisas começaram a se esvair, quais são as amizades que você fez que te fizeram perder o entusiasmo pela palavra de Deus, o que você deixou de fazer ou o que você passou a fazer que lhe fez perder aquela paixão, aquele entusiasmo pela palavra de Deus e pela presença de Deus. Então, aqui o lembrar de onde caiu representa o fato de que você precisa refletir e fazer uma reflexão consciente e clara de onde você caiu, para que você então comece a entender o que fazer a posterior. Jesus Cristo vem nos dizer a seguir que depois de você fazer essa reflexão, você precisa se arrepender. E como dissemos, arrependimento aqui é você tomar a decisão de ir por um outro caminho, um caminho diferente daquele que você estava a seguir. Porque não significa necessariamente um sentimento de culpa, não. É uma real análise que lhe permite perceber de não, eu preciso passar por outro caminho, eu preciso tomar um posicionamento diferente a partir de agora. Essa consciência real de que você precisa passar por um posicionamento diferente é então o arrependimento. Olhar para si, olhar para o caminho onde você está, que o caminho que eu estou é errado e eu preciso então alinhar por um outro caminho. Depois que Jesus fala sobre arrependimento, ele diz que nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras.
E nos mostra que essa prática das primeiras obras é uma prática consciente, uma prática intencional. Porque Jesus Cristo não diz que você tem que procurar sentir a vontade de praticar. Não, ele apenas ordena que nós voltemos a praticar as primeiras obras. Porque essa prática de primeiras obras não se refere a como você se sente. Porque a prática das primeiras obras aqui, você precisa tentar lembrar quais são as primeiras obras, o que te levou a se apaixonar por Cristo. Você então precisa começar a entender que uma das coisas, as coisas principais são: você precisa voltar aos cultos, você precisa voltar a ter comunhão com os irmãos, você precisa voltar a orar mesmo sem vontade, você precisa voltar a escutar músicas que te levavam a refletir sobre Cristo, você precisa voltar a assistir pregações, você precisa voltar de uma forma intencional a esse lugar onde você orava e se deleitava pela presença de Deus. E esse momento não vai voltar de um dia para outro, mas a disciplina de praticar mesmo sem vontade, porque Jesus Cristo nos mostra aqui que não depende de nenhuma vontade nossa, não depende daquilo que nós sentimos, não depende de qual é o nosso estado de espírito, não depende de como estamos nos sentindo, como estamos emocionalmente. Não. Só volte às primeiras obras, volte a praticar aquilo que você praticava antes, que te levava para perto de Jesus. Se for necessário abandonar algumas amizades, abandone. Se for necessário abandonar algumas práticas, abandone, para que você volte à prática das primeiras obras, mesmo que isso não seja o desejo da tua alma. Você precisa voltar a praticar as primeiras obras. Por quê? Porque Jesus Cristo depois vai nos dizer que se você não se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, eu virei e tirarei de ti o teu castiçal do teu lugar. E isso aqui não é apenas uma ameaça, não é apenas uma punição, é uma advertência que Jesus está nos a trazer das consequências de se viver uma vida em Cristo sem o primeiro amor. Sem o primeiro amor. Veja que é tão sério isso, que Jesus Cristo vai dizer que se você não se arrepender, eu venho tirar de ti o seu lugar, o seu castiçal. E o castiçal aqui representa a luz e a presença de Deus no seio da igreja. E você é a igreja de Cristo. E o castiçal representa aqui a luz e a presença de Deus na tua vida. E que se você não se arrepender, não tem como Jesus permanecer em ti, não tem como a luz de Cristo permanecer em ti. E ele virá e tirará definitivamente. Porque hoje, quantos de nós percebem que a luz de Cristo já está a se esvair? Quando nós percebemos que as pessoas olhavam para nós de forma diferente porque viam o brilho da presença de Deus, mas hoje já não conseguem enxergar esse brilho, porque nós nos afastamos e perdemos a paixão, perdemos o primeiro amor em Cristo. Mas Jesus Cristo vem dizer que nós precisamos voltar a esse primeiro amor, porque se ele fala de arrependimento, significa que é pecado não estarmos a viver em Cristo no primeiro amor. Então, não é só uma fase da vida que precisamos estar no primeiro amor, não. Nós precisamos viver no primeiro amor em toda a nossa vida cristã. Se perdemos, então temos que voltar. Temos que voltar, temos que buscar sempre restaurar esse primeiro amor, porque é essencial para caminharmos em Cristo Jesus. Principalmente agora que estamos em tempos muito difíceis. Portanto, nós precisamos receber essa mensagem, que eu e você precisamos nos arrepender e voltarmos ao primeiro amor em Cristo Jesus, porque é isso que o Senhor quer. Que Deus te abençoe e eu vejo você no nosso próximo vídeo.